Você já reparou como que a vida manda sinais pra gente? E às vezes a gente demora para entender que aquilo é um sinal, né? E eu vou contar uma coisa que me aconteceu. Olha como são as coisas. Eu tinha uma casa minha, que foi minha primeira casa própria. Aliás, foi a minha única casa própria, que eu já contei aqui num vídeo como foi que eu comprei essa casa eu tinha 29 anos. E eu morei nessa casa por 9 anos, até que eu me separei. E o meu ex-marido acabou comprando a minha parte da casa. Na época eu fiquei na dúvida se eu comprava a parte dele ou não, eu tinha um dinheiro para comprar, mas eu fiquei naquela dúvida se eu continuava naquela casa onde eu vivia aquele relacionamento e tudo mais, ou se eu deveria mudar. A casa tinha alguns problemas também, que aí não eram enormes, mas eu resolvi olhar pelos problemas para não me apegar com a casa, né? E aí eu tive que sair dali. E, inclusive, como foi um divórcio litigioso e algo muito difícil com o meu ex-marido, pelo tempo que eu morei lá, eu paguei um aluguel para ele, né, pela parte dele da casa. E aí, quando chegou a data que eu tinha que sair da casa, foi às pressas. Eu tinha que ir correndo achar uma casa nova para morar. E eu achei uma casa de aluguel e fui. Só que um pouco antes de eu ter que me mudar, eu comprei um terreno num condomínio para construir naquele terreno. E era um condomínio um pouquinho mais afastado de chácaras com terrenos maiores, né? Era 2.000 metros o terreno. Então, a minha intenção era construir ali. Então, ao invés de eu comprar a minha parte da casa, eu comprei esse grande terreno. E fui morar de aluguel. Foi em 2020. E assim que eu me mudei, estourou a pandemia. Eu me mudei no dia 7 de março de 2020. E a pandemia estourou justamente em março, né? Mais pro final um pouquinho. E aí ficou todo mundo em casa e tal, né? Durante a pandemia, eu fiquei naquela casa e não pensei mais em construir, não naquele momento, né? O foco era outro, né? Todo mundo querendo se proteger, ficando dentro de casa. Só que esse lugar que eu fui morar de aluguel, que era uma chácara, era próximo àquele condomínio onde eu tinha comprado o terreno. E durante a pandemia toda, que eu fiquei muito em casa com meu filho e tudo, eu tive até essa licença, digamos, do trabalho. Não era uma licença, mas assim, todo mundo que tinha um caso grave de saúde em casa podia ficar em casa, e era o caso do meu filho, né? O meu filho convulsionava muito, então ele tinha várias emergências hospitalares. Com isso, como eu estava morando perto do condomínio onde eu tinha comprado o terreno e que era um pouco mais afastado da cidade, eu percebi que não ia ser uma boa construir lá. Afinal, eu estava já tendo um perrengue morando lá perto com o meu filho, que toda hora eu tinha que correr para o hospital com alguma emergência, e eu percebia que era longe para a situação que eu vivia. Sendo assim, eu já coloquei o meu terreno à venda, desisti de construir lá, coloquei o meu terreno à venda. Levou uns 3 ou 4 anos para vender, na verdade 3, eu vendi no final de 2023, e eu tinha colocado a venda em 2020, então foram 3 anos para vender esse terreno. E nesse meio tempo, eu estava querendo comprar uma casa própria, afinal eu tinha saído da minha casa, mas eu queria uma nova casa própria, eu estava morando de aluguel. E a proposta que eu tinha era de pegar um dinheiro que era qual? O dinheiro que o meu ex-marido pagou da parte da casa que era minha, né? Afinal, eu não comprei a parte da casa dele, mas ele comprou a minha, então eu recebi um dinheiro. E eu já tinha esse terreno, porque como eu contei no início do vídeo, eu tinha um dinheiro que eu já tinha guardado do trabalho e tal, para pagar o resto da casa, né, a parte do meu ex-marido. Como eu não comprei, eu comprei o terreno, mas o meu ex-marido pagou a minha parte e eu fiquei com o dinheiro. Portanto, a minha proposta era a permuta, né, a famosa permuta, que nunca dá certo, né, raramente dá certo, que era com dinheiro que eu tinha, mais o terreno. Quando somava, eu queria comprar uma casa. Como permuta precisa que o outro também queira, né? Você precisa querer a casa da pessoa e a pessoa precisa querer o seu terreno, que no meu caso era um terreno, né? Lembrando que o meu terreno era algo que dava gasto, porque estava num condomínio, era um terreno de 2.000 metros, cheio de mato, que eu tinha que pagar condomínio todo mês, mesmo não morando lá, afinal era só um terreno, e eu tinha que pagar o jardineiro para ir a cada mais ou menos 3 meses, que ele ia capinar tudo, porque também tem essa regra, né, que você não pode deixar o mato alto. Então eu tinha que pagar o jardineiro, que também, por ser um terreno muito grande, a empreitada na época era coisa de R$ 500, 500 a R$ 600 a empreitada para fazer,
né? Então, a cada 3 meses eu tinha esse gasto, eu tinha o gasto de IPTU, que era R$ 200 por mês, e eu tinha o condomínio, né, o gasto de condomínio, que era R$ 850 por mês. Para mim, gente, esse terreno nem serviu como investimento, tá? Foi assim, se eu não perdi dinheiro, eu quase perdi. Então a pessoa precisaria querer aquele terreno que, por sinal, ia dar gasto para ela, né? No final das contas, eu visitei muitas e muitas e muitas casas e tinha uma dificuldade a mais. Como meu filho era cadeirante, ele precisava de uma casa com acessibilidade. Isso significa não só que não pode ter escada, mas a casa ela precisa ser ampla, porque a cadeira de roda ela tem que conseguir circular entre os móveis da casa. E também a casa precisa ter um banheiro que tenha uma certa acessibilidade. Não precisa, no caso, ter as barras. Para o caso do meu filho, não precisava ter aquelas barras instaladas, até porque se o problema for só a barra, eu mesma poderia instalar. Mas o banheiro tinha que ser amplo o suficiente para eu conseguir entrar no banheiro carregando meu filho no colo ou com a cadeira de rodas, mas ocupava menos espaço eu carregando ele no colo do que entrar com uma cadeira de rodas dentro do banheiro. Tipo, é só você olhar na sua casa, ver qual banheiro que você acha que caberia tranquilo uma cadeira de rodas, mais o cadeirante, mais a mãe do cadeirante e tudo mais, né? É só imaginar. E o box precisava caber uma cadeira onde ele tomava banho, afinal meu filho ele não ficava em pé, então ele tomava banho numa cadeira. Isso significa que era dificílimo de achar um imóvel com tudo o que eu precisasse. Claro que eu cheguei a ver imóveis que eu pensei assim, bom, esse daqui tá quase, se eu reformar aqui, se eu dar um jeitinho ali, vai resolver. Só que daí quando eu via esse imóvel que eu falava, esse acho que dá, aí a pessoa não queria o meu terreno. Aí fala, mas por que você não financiava outra parte? Na verdade eu não queria ter uma dívida. Eu não queria ter dívida, se eu tinha o dinheiro e eu tinha o terreno, eu só queria entregar aquilo. E como eu tinha o meu emprego público, que eu sabia que meu dinheiro caía todo mês ali, eu estava contando com aquele salário para ir vivendo, enfim. Eu não via a necessidade de investir aquele dinheiro, por exemplo. Né? Então é isso, e eu também não queria ter dívida, que seria do financiamento. Só que todos os possíveis negócios foram dando errado. Tipo, quando eu queria a casa, a pessoa não queria o terreno e por aí ia. Até que eu achei uma casa que eu falei, agora vai. Aí eu já estava disposta a financiar, porque não tinha mais jeito. Eu já estava assim meio que desistindo da ideia de colocar o terreno em troca, né? Porque estava vendo que não dava certo fazer permuta. E isso, gente, por alguns anos, tá? Porque eu comecei essa procura em 2020, 2021 estava na procura. 2022 foi quando eu achei uma casa que eu falei, agora vai. Tinha a acessibilidade que meu filho precisava, eu ia ter que fazer umas pequenas modificações, mas ela estava com um preço razoável, e eu falei, ok, eu vou dar o dinheiro que eu tenho, vou usar o meu FGTS e vou financiar. Não, se tem FGTS, usa, né? Então eu queria usar o FGTS e tal. Então eu fiz finalmente a proposta de compra daquela casa, que eu falei, agora vai. E coloquei ali, né, porque quando você vai fazer a proposta, você tem que colocar, olha, X reais eu vou pagar em espécie, X reais vai ser financiamento, X reais é FGTS. Você descreve ali como que é a proposta. Eu não sei se todos os lugares mandam fazer assim, mas a imobiliária me orientou dessa forma e foi assim que foi feito. Então, estava no contrato, né, de compra e venda, qual seria o valor ali de cada coisa. Só que para você poder financiar, né, e também para usar o FGTS, o banco, vai um engenheiro do banco lá na casa para avaliar a casa e também se o banco vai ou não vai financiar. O que aconteceu? Quando o engenheiro foi, ele falou que o banco não ia poder financiar porque a casa tinha mais de 50% de madeira. Era uma casa rústica, sabe? Eu adoro esse estilo, que é, sabe, tijolinho com madeira, o forro de madeira. Eu não sei precisar, tinha mais de 50%, segundo o engenheiro que foi lá, tinha. E ele negou o financiamento. Por conta, eu não podia financiar a casa. E nem usar o meu FGTS, nem nada. Então, eu precisei desistir desse negócio. Na época foi até trabalhoso, porque o dono da casa queria, digamos, me obrigar a comprar a casa, porque eu tinha assinado o contrato de compra e venda, mas no contrato de compra e venda estava discriminado a forma que aquela compra poderia ser feita, que era com financiamento e FGTS. Então ele chegou até eu recebi uma carta por telegrama, nem sabia que isso existia ainda. Eu recebi um telegrama com uma cartinha ali do advogado, tipo, querendo me obrigar a comprar a casa, e eu tive que, inclusive, contratar um advogado para responder aquela cartinha de telegrama,
e se comunicar com o outro. No final das contas, deu tudo certo, né? Gastei um dinheiro que não precisava com um advogado, né? Afinal, estava tudo certo da minha parte, eu não estava me negando a comprar a casa que eu mesma queria, né? Mas o banco negou o financiamento. E assim ficou. E eu não comprei. Em agosto de 2022, o meu filho foi internado. Isso é um marco para mim, porque depois disso, meu filho ficou meses, né, doente até morrer, né? Então, foi um grande marco. Então, em agosto de 2022, ele foi internado e tinha acabado de dar errado esse negócio da casa. 7 meses depois que meu filho foi internado, né, ele faleceu. Ele morreu em março de 2023. No dia 22 de março, antes de ontem, fez 2 anos que eu perdi meu filho. Hoje é dia 24 de março. Hoje que eu tô gravando, né? Não sei o dia que eu vou postar, mas hoje é dia 24 de março de 2025. Agora, olha só que interessante, né? O sinal do universo. Eu estava pegando todo o dinheiro que eu tinha para investir numa casa, para morar numa casa, me manter no meu emprego e dar a casa que era, inclusive, acessível para o meu filho. Deu tudo errado, todos os possíveis, e foram vários possíveis negócios. Esse último que eu contei foi o que eu realmente assinei contrato de compra e venda. Mas os outros possíveis, que eu gostei da casa e tal, nada dava certo. E eu ia botar tudo que eu tinha de dinheiro, realmente eu ia botar numa casa própria. Só que meu filho morreu. Eu moro hoje de aluguel numa outra casa, né? Que também, quando eu mudei para cá, meu filho ainda estava vivo. E também é uma casa acessível. Então, o principal critério para achar essa casa foi que fosse uma casa acessível. Então, eu estou aqui, tenho muita vontade de mudar daqui e tudo. O ponto é, eu larguei o meu emprego, né? Como eu acabei não gastando todo o dinheiro que eu tinha, né? Eu tinha tudo de dinheiro, eu ia botar numa casa. Eu não gastei porque deu tudo errado. Nisso, meu filho morreu, e eu com o dinheiro. E esse dinheiro investido. Esse dinheiro investido foi o que me permitiu largar o meu emprego e começar uma nova vida. Isso eu já gravei em outros vídeos contando aí que nova vida eu estou seguindo. Mas não ter dado certo todos esses negócios foi o que me permitiu hoje viver de renda com todo esse dinheiro investido, o dinheiro que eu ia colocar numa casa. Só que eu nunca imaginei que meu filho ia morrer. Meu filho foi internado? Sim, só que ele foi internado várias vezes. Ele já passou por muitas situações antes disso. Eu não sabia que dessa vez ele não ia suportar. Eu não sabia que dessa vez eu ia perder meu filho. E parecia que estava tudo sendo preparado para mim, pelo fato de que deu errado tudo isso. Tudo que, né, eu vinha tentando de comprar uma casa deu tudo errado. E parece que vinha tudo preparado para que hoje eu pudesse ter tido a oportunidade de largar o emprego que eu não gostava, que eu não estava feliz, não estava satisfeita, e viver de renda. Claro que eu não estou aqui à toa vivendo de renda, se bem que também não seria nenhum problema se eu fizesse isso ou se alguém fizesse isso, né? É que eu, para aguentar a vida sem meu filho, eu tenho objetivos e vou seguindo eles, né? Mas cada um vive a sua vida, não é mesmo? Olha só, eu pude largar meu emprego e tocar uma vida nova, começar um novo projeto, porque eu tenho todo aquele dinheiro investido rendendo para mim. E eu insistindo na história da casa lá atrás. Claro que quando tá acontecendo a gente não tem previsão do futuro, não sabe o que vai acontecer, e a gente faz o que a gente acha, mesmo dando tudo errado, e eu insistindo naquela história. Até que quando deu errado nessa casa, eu falei assim, desisto, vou esperar um pouco. Nisso meu filho foi internado, nisso meu filho morreu, e nisso minha vida mudou absurdamente de ponta cabeça. O universo já estava preparando as coisas. Preparando para que hoje eu vivesse dessa forma que eu estou vivendo bem, apesar da dor, mas eu vivo bem de vida, digamos. E eu poderia não estar vivendo bem de vida, eu poderia estar tudo bem com uma casa que seria acessível e eu não tenho mais meu filho, uma casa que não faria mais sentido para mim. Eu obrigatoriamente não poderia largar meu emprego, porque daí eu ia ficar preocupada como que eu vou pagar as contas da casa, aí tem um marimbondo vindo aqui. Ou seja, eu não poderia, né, se eu tivesse comprado a casa e eu perdi meu filho, eu não poderia estar vivendo de renda hoje, porque meu dinheiro estaria inteirinho depositado em tijolos e eu estaria ainda no emprego. Talvez eu não tivesse mudado a vida como eu mudei. E, sinceramente, embora eu viva com dor, uma dor emocional profunda, né? Afinal, eu perdi ele. De resto, eu vivo bem. Eu faço o meu horário, eu tenho minha rotina, tenho 2 filhas, uma está na faculdade em outro estado, uma mora comigo, né? Eu tenho a rotina dela, tenho os compromissos dela, ela está na escola agora, depois ela tem
aulas à tarde, aquelas coisas extracurriculares, né? Mas isso foi o que me permitiu de viver o que eu vivo hoje. Ou seja, claro que cada um pode ter sua visão e você pode, né, enxergar de outra forma diferente da minha. Mas a maneira como eu enxergo tudo isso que deu errado lá atrás e que eu pensava, por que raios que eu não consigo comprar uma casa? Hoje fez sentido. Quando alguma coisa está acontecendo de errado, meu Deus, não consigo isso, não consigo isso, não consigo isso. Às vezes, lá na frente, às vezes não vai demorar tanto, né? Pouco tempo depois você vai descobrir que aquilo realmente não era para estar acontecendo, né? Que você estava indo por um caminho que não ia ser o melhor para você no futuro. E foi o que aconteceu comigo. Hoje, se eu tenho uma vida que ela é o melhor que ela pode ser dentro das condições que eu vivo, que é de dor emocional, é porque deu tudo errado no negócio da casa antes, né? No final, o que deu errado, na verdade, deu certo, né? E é isso. Essa é a minha história de hoje. Me conta se já aconteceu também alguma coisa na sua vida que na hora você fala, por que raios que não tá dando certo? E quando vai ver, tipo, tudo fazia sentido, tudo foi do jeito como era pra ser, né? Então me conta aqui se aconteceu alguma coisa desse tipo e pra gente conversar. E é isso. Esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.